noite a todos. Vamos dar início ao estudo do Evangelho do Centro Espírita Caminho da Verdade. Vamos iniciar fazendo uma prece. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Mestre Amigo, mentores da Casa de Oração que nos assistem nesse momento, gostaríamos de rogar o amparo, a proteção no decorrer desse estudo, que possamos estar concentrados, conseguimos entender os ensinamentos, gravá-los em nosso coração, para que possamos servir cada vez mais e melhor. Que Jesus nos abençoe mais uma vez, que assim seja. Bom, a minha missão hoje é falar um pouco do capítulo 9 do Evangelho. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Nesse capítulo, ele engloba, a injúria e a violência, envolve também a afabilidade, a doçura, a paciência, a obediência e a resignação e a cólera. Kardec inicia o capítulo falando da injúria e da violência. E ele cita, três frases de Jesus, que estão em Mateus, no capítulo 5. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá condenação pelo conselho. E aquele que lhe disser, és louco, merecerá condenação ao fogo do inferno. Então ficou bem claro nessas falas de Jesus que ele via primeiro a brandura, a mansuetude como uma virtude importante, para entrar no reino dos céus, ou seja, uma virtude importante para o nosso espírito, seria ela uma virtude boa aqui nessa vivência da terra, porque ele fala que quem, se fosse brando, possuiria a terra, quer dizer, poderia ter uma vida, melhor aqui na terra, mas depois ele fala também, de que seria considerado, chamado filho de Deus, mostrando que isso seria importante para o nosso espírito. E na última fala, ele fala da questão da violência, causando a morte, por exemplo, mas ele fala também da cólera contra qualquer irmão, que seria motivo de condenação, assim também como alguma forma de tratamento depreciativa para o outro, quando ele falou da palavra raca. Raca, no hebraico, dava o sentido de desprezo, era uma palavra que você estaria pronunciando para um tratamento pejorativo. Vejam, se naquela época, isso já era indicado por Jesus como condenação, imaginemos essa situação nos dias de hoje. Quando Jesus falou nesses momentos aí, diferentes momentos sobre a brandura, ele quis, com isso, mostrar que tornar, importante os comportamentos, da brandura, da mansuetude, da afabilidade, da doçura, tornar isso como algo corriqueiro na nossa vida, que isso fosse um comportamento que ia trazer uma vida melhor para nós. Por isso que ele estava nos ensinando, era uma bem-aventurança, algo que seria bom para nós,
né? E com isso, consequentemente, ele estava condenando qualquer ato de violência e de cólera também, né? Então, algo que nos faria ter um comportamento melhor. Mas é claro que a gente só consegue fazer isso, né, de uma forma mais abrangente, mais constante, quando nós nos tornamos, né, benevolentes. Ou seja, quando nós aprendermos a fazer um bem de forma constante e indistinta, né? Quando a gente conseguir fazer isso, obviamente, nós estaremos, né? De dentro de nós vai estar sempre exteriorizando o amor. As nossas vibrações serão de amor. E, consequentemente, né? Isso envolverá, nos tornará pessoas amáveis, né? Pessoas mansas, brandas, pacíficas, né? Quando a gente, né, vibrar sempre em amor. Isso não é uma construção rápida, né? Tanto é que volta e meia, se a gente olhar aí na nossa vida, volta e meia a gente às vezes perde o controle, encolerizado, né? Às vezes a gente fala algo que deprecia o outro. Então significa que precisamos trabalhar essa virtude dentro de nós, né? E é claro que existem, à medida que a gente vai se educando, basta a gente ver uma criança, né? A gente acompanhar o crescimento de uma criança, a gente percebe que no início, quando ela se vê contrariada, ela faz birra, ela chora, ela grita, né? E à medida que vai se educando um pouco mais, isso vai se tornando menos frequente, né? Até que ela deixa esse comportamento, né? Só que temos ainda indivíduos adultos, né? Que agem de uma forma bem análoga, né? E por que isso ficou tão cristalizado em nós? Por que isso ainda acontece? Porque nós fomos criados simples e ignorantes. E quando o homem foi criado, né, quando surgiu a espécie humana, falando de organismo homem agora, essa espécie homem surgiu num ambiente que era em nós, que de dificuldade de obtenção do alimento, dificuldade de sobrevivência. Então, nós precisávamos ter um pouco de impulsividade para garantir a nossa sobrevivência. Então, essas vezes, essa situação, né, de cólera, por exemplo, surge da nossa impulsividade, é algo que ainda está em nós. Naquele momento, era uma resposta boa para aquele ambiente que o homem foi inserido, a espécie humana foi inserida. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico, com tudo que nós temos hoje, né, conseguir comida não é algo que dependa de impulsividade, né? Concordam comigo? Então, nós não precisamos usar mais essa resposta, né? Não precisamos ter mais essa resposta, e não devemos, né? Porque nós já nos intelectualizamos, já houve um desenvolvimento do ambiente que o homem vive, então nós não precisamos mais disso. Na psicologia, eles falam de algo que chama autorregulação, que nos ajudam, né, ao controle da impulsividade e de ter respostas melhores do que, né, a agressividade, por exemplo. E o que significa isso? É a gente ter uma resposta diferente mesmo quando aquela situação poderíamos levar a uma resposta ruim. A gente pode treinar isso. Só que o que acontece muitas vezes? Assim como a criança, muitas vezes a gente treina isso no ambiente social, para a gente dar uma resposta melhor apenas no ambiente social. Então, eu não fico tão irritado, tão encolerizado, né, fora de casa. Mas, às vezes, dentro de casa, a gente, no nosso ambiente familiar, onde a gente tem uma intimidade com os outros, a gente acaba colocando isso para fora, mostrando o nosso eu mais primitivo, né? Pouco moralizado e pouco desenvolvido. Então, por isso que a gente tem que vigiar.
né? A brandura é uma virtude que precisa ser construída, né? A gente precisa entender isso. E muitas vezes, como Kardec fala, a cólera, ela surge por quê? Porque nós somos orgulhosos. Na verdade, às vezes a gente não quer dar o braço a torcer que uma situação nós erramos. Então a gente quer ganhar, como dizem, pelo grito, né? No grito mesmo, na força. Isso é violência. Né? A violência no modo da gente falar, se colocar diante das outras pessoas. E às vezes também a gente fica encolerizado, às vezes isso acontece comigo, pelos nossos próprios erros. Por quê? Porque nós temos uma visão equivocada que nós vamos sempre acertar. Mas para a gente acertar, a gente tem que fazer treinos, né, a ter respostas melhores. E às vezes a gente erra. A gente tem que compreender que nós somos um espírito que estamos em constante aprendizado. E essas situações em que a gente age com impulsividade significa que o que falou primeiro ali foi o impulso, não foi o raciocínio. E nós, na verdade, a gente precisa entender que precisamos, por isso que a gente precisa de um tempo, né, de ser brando, moderado, porque a gente precisa de um tempo para na nossa casa mental, a gente acessar o raciocínio e o sentimento. Porque muitas vezes a gente não vai dar, às vezes, uma resposta para um indivíduo. Por exemplo, estamos no trânsito, aconteceu uma coisa que nos desagradou ali. Ao invés da gente responder com impulsividade e agressão, a gente entender que aquilo, né, a gente poder dar uma resposta diferente. Para isso, nós vamos ter que acessar o raciocínio e vamos ter que acessar um outro ponto da nossa casa mental, né? Mais difícil de ser acessado, o sentimento. Olha, ele é nosso irmão, ele errou porque ele não, né? Ele tá desequilibrado naquele momento, totalmente compreensível aquela situação. Então, a gente precisa, né, de treinar isso. Então, construir a mansuetude. E eu achei no livro, uma mensagem no livro que eu achei muito interessante, que eu vou ler porque eu não consigo falar, não conseguiria decorar, tá? Ela está no livro Um Modo de Entender, esse é o título do livro, Um Modo de Entender, escrito pelo médium Francisco Neto e ditada pelo espírito de Hamed. Começa fazendo uma pergunta, olha que interessante. O que entendemos por mansuetude? Será a postura dos que se humilham diante das calúnias? Dos que abaixam a cabeça constantemente e dos que se fazem submissos em face do atrevimento dos outros? Porque às vezes a gente acha que a mansuetude seja um comportamento inferior, né? De quem se humilha, de quem baixa a cabeça constantemente, ou quem tolera o atrevimento dos outros. Não tem nada a ver isso. Mansuetude é uma qualidade da alma. Dela nasce o poder da não violência. Tá vendo a questão da impulsividade, agressividade aí? Então, quando nós tivermos esse domínio, nós não vamos ter impulsividade nem agressividade, quando a gente tiver mansuetude. Os mansos são aqueles de índole pacífica, ou seja, de algo que está dentro de nós. Índole, né? Algo que nós vamos desenvolver e nos tornarmos pacificadores, que conseguiram conquistar a harmonia interior, distribuindo equilíbrio por onde passam. Portanto, vivenciam na própria intimidade uma relação harmônica, a razão aliada ao sentimento.
Nós vamos precisar da razão, porque nós vamos entender o outro. E vamos precisar do sentimento, porque nós vamos ter que ser, como eu falei, benevolentes. Isso tem a ver com sentimento. E vejam, ela depende da nossa harmonia com quem? Com Deus, né? Porque é a nossa fonte criadora, né? De onde provém o amor. Então, mostra que a gente precisa desse equilíbrio, né? Nós precisamos estar em harmonia para a gente ser manso. Desenvolver harmonia dentro de nós. Os mansos são sábios. Não decretam ordem pela força bruta. Não são déspotas. São serenos, são fortes em si mesmos e têm atitudes serenas. Quem é mais forte? É aquele que vence com pensamento e com sentimento. Esse sim é forte, né? Com a razão e com o sentimento. E não pela força. Por sinal, para muitos o comportamento sereno pode parecer fraqueza, tolice e desatino. A gente fala, ele tá louco, ele é bonzinho, né? Não é bem assim. Manso de coração, a que se referia Jesus Cristo, é aquele que se desvincula emocionalmente dos eventos da vida. Sabe, quando acontece uma situação, mas você não se conecta nela, aquela situação pode ser, como fala aqui, ora prazerosa, ora desgastante. Nos hipnotizam, anulando nossa habilidade de captar com precisão a serventia dos fatos, seja no momento presente, seja nos minutos seguintes, por que não até nos meses e anos vindouros. O que está dizendo isso? Que os fatos vão acontecer. Horas eles serão prazerosos, horas eles serão desagradáveis. Muitas vezes, quando a gente reage com impulsividade, agressividade, né? Que a gente perde o equilíbrio naquela situação, significa que nós nos envolvemos com as emoções que são negativas. Aconteceu um fato e aquela parte negativa foi absorvida por nós. Tá? Aqui, pela mensagem, a gente tem que prestar um pouco atenção. Às vezes a gente também não pode absorver só aquilo que a gente julga que é prazeroso, porque também nem tudo que é prazeroso pode ser benéfico para o nosso espírito também, né? Às vezes é muito prazeroso comer muito, mas não é bom para nós. Às vezes a gente pensa que uma coisa muito prazerosa, ouvir música o dia inteiro é muito prazeroso, mas isso não faz sentido para nós, né? A gente pode ouvir, mas não tanto, né? Assim também, é uma emoção ruim quando a gente absorve. E ele fala que com isso, a gente não vê, esquece da serventia daquela situação. Por que nós atraímos, às vezes, uma situação que nos faz perder a cabeça? Porque pode ser que aquela situação sirva como aprendizado, um treino. Ou pode servir como uma expiação, no sentido dela ela acontecer para não mostrar para nós que nós não devemos agir daquela mesma forma com o outro. Né? Por que eu levo tanta fechada no trânsito? Ah, porque eu fecho muitas pessoas. Então, agora você fechou muito, você vai... Ou então, eu estou levando muito para aprender a ser manso, né? Para ser moderado. Aprender a ser indulgente. Então, a gente esquece da serventia daquela situação, né? E acaba perdendo a cabeça. Mansuetude é uma conquista da criatura que aprendeu a ver uma sequência lógica, uma ordem natural nas ocorrências da vida, percebendo que para tudo há um encandear preparatório, para que se possa alcançar definitivamente um bem maior. Tudo que acontece tem um propósito.
Na hora daquela situação ali, a gente não enxerga o propósito, né? É isso que a gente tem que acessar a nossa razão, né? Para a gente alcançar o propósito. O propósito é para mim crescer, para mim aprender. Mesmo uma situação sendo ruim, ela tem um lado bom. É isso que nós temos que, é nisso que nós temos que nos concentrar. É o ser que mantém sob o controle do seu mundo mental. Quem é manso? Quem mantém o controle da sua casa mental, criando, consequentemente, a tranquilidade e harmonia a que se referia Jesus. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Mansuetude é tranquilidade da alma, enriquecida pelas experiências da vida, e que sabe que a única coisa que pode mudar e controlar é a própria maneira de agir e pensar. Por que nós podemos mudar da vida, gente? Como a gente age, como a gente pensa. A gente pode mudar o passado? Não. A gente tem o controle completo do futuro? Não temos. É a serenidade de quem entendeu que o ontem e o amanhã são cargas que somente Deus pode sustentar e que a ele cabe e a nós cabe apenas a carga de um só dia. Então, eu consigo controlar o hoje. Então, vamos controlar o nosso agir e o nosso pensar. Que Jesus nos ilumine e nos ampare. Muito obrigada.